Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 13 últimas leituras. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo, porque muitos vão ter resenha aqui no canal e também, gente, tá muito quente aqui, então assim, eu acabei de chegar, já me perdoem a cara lavada aqui, tá? Não passei maquiagem nem nada. Só cheguei do estágio, fui tomar um banho e sentei aqui pra gravar, porque aproveitar que o pessoal saiu. Mas bora então, que eu tenho bastante coisa pra falar desses livros e eu queria pedir que se você ainda não é inscrito no canal e gosta de acompanhar aqui os vídeos, clica nesse botãozinho de se inscrever pra não perder nenhum vídeo que eu postar. E eu também sempre peço pra vocês assinarem o Kindle Unlimited, caso você ainda não assine, com esse link que eu deixo na descrição, porque você ganha 30 dias de graça pra testar e eu também sempre ganho uma comissão por trás da venda. Inclusive vale caso você compre qualquer produto no site da Amazon. Com os meus links eu ganho uma comissão, tá bom? Você não paga nada pelo produto. Mas bora então falar desses livros, que tem bastante livro legal nessa lista. Vi que eu me equivoquei aqui, porque eu falei 13 livros, mas na verdade o primeiro eu contei como um só, e eles são 5, ou seja, eu li bem mais livros, né? O primeiro que eu vou falar então foi a série Mindfucker, da St. Abbey. Essa série, ela é composta por 5 livros, mas os livros são curtos, você pode ler tanto pelo box da série, quanto pelos livros independentes. Eu vou deixar a capinha do primeiro livro passando aqui pra vocês. E essa série então traz a Alana, que é uma serial killer, e o Logan, que ele é um agente do FBI. Eles vão se conhecer num momento em que eles estão num barzinho e um amigo dele tenta dar em cima dela, mas ela dá um fora nele, e ele fica muito interessado, acaba dando o telefone pra ela e ela entra em contato. Só que ele é uma serial killer e ela tá em busca de vingança, e ele não só trabalha no FBI, como ele trabalha traçando perfis de serial killers, ou seja, ele literalmente está caçando ela. Então, essa série é uma série que, além de ser romance dark, né, ela também tem um pouco de humor ali, porque os diálogos entre os dois é muito gostoso de acompanhar, é um diálogo meio ácido, meio divertido. E também eles têm muita química e muita tensão sexual, mas o livro, a série num todo, ela não é focada no hot. Apesar da capa me passar essa vibe de romance hot, né, essa impressão de que tem bastante cenas quentes, ela não tem, tá? Então o foco não é esse aqui. Mas a história, assim, sem brincadeira, é uma das melhores histórias que eu li em todo o ano, acho que até na vida, porque é uma história muito bem escrita. Tem também uma coisa de drama, porque todo o passado da Lana é muito difícil, muito pesado. Então você vai sentindo várias emoções, assim, ao longo dos livros. O final foi surpreendente, eu me emocionei, eu surtei, eu sorri, foi muito legal, então eu super indico essa série pra vocês. Eu não conhecia, foi uma amiga que indicou, então assim, agradeço muito por ela ter me indicado. Aí o segundo livro que eu li, o segundo, né, eu falo segundo, mas na verdade já foram 5 livros, é Vow of Deception, da Hina Kent. Eu tenho uma história um pouco estranha com essa autora, porque assim, eu já li alguns livros da série Royal Elite dela, eu sei que ela é muito famosa, tem muitas séries de livros, é uma pirâmide imensa. E aí, eu e as meninas lá do grupinho fizemos uma enquete, né, de votação, qual o livro que a gente iria ler em seguida. E esse livro ganhou, eu fui ler, é um romance de máfia, ele é o primeiro de uma trilogia. Eu gostei do livro. Eu não achei surpreendente, porque também nem todos os plots foram revelados, eles vão sendo revelados no segundo e no terceiro livro também. Mas eu gostei do final, eu fiquei interessada pra continuar o segundo livro. Aqui a gente tem uma mocinha que vive nas ruas, e aí do nada, ela é salva por um cara, e o cara põe ela dentro de um carro e fala: você vai se passar pela minha esposa, porque você é exatamente como ela. E aí, a partir dali, ela se torna a esposa dele, só que ela tem essa coisa com ela de que eu não sou essa pessoa, então você tem que me tratar como eu mesma, né? Enfim, aí muitas coisas vão acontecendo, ele realmente é um cara mafioso mesmo, tanto no escrito quanto na prática. Eles têm bastante envolvimento físico também, né? Logo no início eles já começam ali a ficar juntos, de certa forma. Eu não curti tanto assim a história, sabe? Eu fui ler o segundo livro, mas eu acabei abandonando, e aí eu desisti da série, inclusive acho que desisti um pouco da autora, porque eu senti que a escrita dela não tá funcionando comigo. Mas aí então a gente vai pra um livro que eu tava aguardando muito, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito fã dessa série, que é a série Crave, e eu finalmente li Tentação, da Tracy Wolfe. Esse livro, sem brincadeira, era o livro que eu mais esperava de toda a série. E eu sinto que ao mesmo tempo que eu gostei dele, eu sinto que ele foi uma decepção, porque eu acho que eu tinha muita expectativa pra ele. Aqui a gente vai ver um pouco da história que se passa entre o primeiro e o segundo livro, porque o primeiro, né, a Grace chega lá na escola do Alasca, conhece todos os seres sobrenaturais, demora muito, inclusive, pra descobrir que são todos seres sobrenaturais, ela se envolve com o Jackson, e no final desse primeiro livro, a gente tem ali um plot, né, uma situação que acontece, em que ela fica presa, né, por algum tempo ali, um período de tempo, com o Jackson. O Jackson não, o Hudson, que é o irmão do Jackson, né, que é o vilão dessa história. Ela fica presa, como em formato de pedra. Então, quando a gente começa o segundo livro, que é inclusive o meu favorito da série toda e um dos favoritos da vida, que é Paixão, tem toda essa descoberta
descoberta dela, de que ela é uma gárgula e de que ela ficou esse tempo todo presa com o Hudson. E a gente não sabe o que aconteceu, mas sabe que muita coisa aconteceu nesse período, porque ele tem conhecimento de tudo que eles viveram, mas ela não tem essas memórias. Então, conforme a gente vai se apaixonando por ela, ali se apaixonando pelo Hudson, você fica ainda mais curioso pra saber o que aconteceu nesses bastidores aí que a gente não tem noção. E aí, Tentação veio pra contar exatamente o que aconteceu nessa brecha de tempo ali. Foi legal, gente, teve muita situação legal, sabe? Ver ele se apaixonando ali pela primeira vez, de fato, mas eu senti que faltou alguma coisa, eu não sei dizer, eu acho que eu tô ficando um pouco cansada, pra falar a verdade, da série. Se eu não me engano, tem mais um livro ainda pra lançar, mas eu tô curiosa, eu gosto da série, eu não deixo de indicar, mas eu sinto que ela foi decaindo, sabe? Eu gostava mais, Paixão sem dúvida é o melhor livro pra mim, mas aos pouquinhos eu sinto que a autora, ela vai colocando coisa demais e vai se perdendo um pouco. Aí depois disso, eu fui ler O Rei da Terra do Nunca, que é o primeiro livro da série Vicious Lost Boys. Eu li a série toda, os 4 livros. Eu vou deixar só a capa do primeiro aqui passando, tá, gente? Porque, assim, se eu for falar de cada um dos livros, eu não vou lembrar exatamente o que acontece em cada um, porque eles também são livros curtinhos. Eu vou falar só um pouquinho aqui da premissa e o que eu achei, e depois vai sair resenha, ou já saiu resenha completa aqui no canal dessa série. E aqui a gente tem, então, a Winnie. Ela é da família das Darlings, e todas as Darlings, né, quando completam 18 anos, elas são raptadas e levadas pra Terra do Nunca pelo Peter Pan e os Garotos Perdidos. Quando ela tá pra completar 18 anos, a mãe dela, na verdade, não só quando ela vai completar 18 anos, mas a mãe dela passou a vida inteira fugindo com ela, com medo, porque a mãe dela foi realmente levada. Só que ela não acredita muito, não bota muita fé, e aí, de repente, chega na idade dela e ela é levada. Ela chega lá, e, gente, a Winnie, ela não é aquela mocinha virgem e tímida, não. Ela já chega lá, botando pra quebrar, entendeu? Tentando usar o próprio corpo pra tentar seduzir os garotos. E ela consegue. E aí, a gente tem aqui, então, não só um romance dark também, né? E uma fantasia, como é muito vendido, mas a gente tem um harém reverso. Então, espere bastante cenas quentes. Não muitas, porque eu já li livros com muito mais cenas, mas a tensão sexual tá muito presente nessa história, mesmo em momentos que não é, de fato, cenas eróticas, né? Ela também não, no livro também não é só isso. A gente tem bastante da fantasia, tem bastante dessa questão dark também, mas, no geral, eu achei um romance até que leve, tá? Pra um romance dark, eu não achei pesado. Eu acho que a autora não se aprofundou muito em todas as questões, mas como harém reverso eu gostei bastante. Eu achei que ela trabalhou muito bem esse aspecto e eu super indico também essa leitura pra quem tá de ressaca aí, talvez vai sair da ressaca. Agora, um livro que eu me surpreendi muito, que as meninas que me indicaram, que eu não conhecia essa autora, não fazia ideia que esse livro existia, é Possess Me, da Michelle Hurd. Aqui a gente tem, então, uma autora que também escreve muita série de livros, e pelo que eu entendi as séries dela, você pode ler qualquer livro de forma independente. Você não precisa necessariamente fazer toda aquela sequência, né, que a gente tá sempre acostumado, quer ler um livro tal, mas tem que ler um monte antes. Pelo que eu entendi aqui, dá pra fazer isso. Eu, inclusive, li esse livro, que é o 5º de uma série, e super funcionou pra mim. Aparecem alguns outros personagens que têm suas próprias histórias, mas eu não senti que eu fiquei pegando spoiler ou que eu fiquei perdida, sabe, em relação aos acontecimentos, nem nada disso. Então, valeu muito a pena. Esse livro, ele traz, então, uma mocinha que vai pra Rússia a passeio, né, que ela perdeu os pais, e o sonho da mãe dela era conhecer a Rússia. Chegando lá, ela vai entrar numa boate, ela quase não consegue, mas uma menina ajuda ela, e lá dentro a menina, em troca desse favor, então, de ter colocado ela pra dentro da boate, pede se ela pode trocar de roupa pra ela poder curtir a noite longe dos seguranças. E aí, gente, nada mais nada menos que essa menina era filha de mafiosos. E aí, o protagonista dessa história foi encarregado, junto com o irmão, de sequestrar essa garota. E aí ele pega quem? A protagonista, que tá lá, do nada, caiu de cabeça nessa história toda. E não bastando, eles são raptados no meio do rapto, entendeu? E aí eles são levados pra um lugar, os irmãos são separados, ela fica com um deles, acontecendo coisas ali, eles vão se apaixonando em meio a esse caos e essa escuridão. Então eu tentei dar uma resumida aqui, uma filosofada, mas é um livro muito bom. Me lembrou muito, né, a premissa de Enquanto Seu Coração Bater, não pela questão de máfia nem nada do tipo, porque aqui a gente tem todo um romance dark de máfia, Enquanto Seu Coração Bater não é assim, mas essa parte em que eles vivem dentro desse cativeiro por um período de tempo, e eles se apaixonam em meio a circunstâncias horríveis, me lembrou muito, e realmente tem bastante drama, tem cenas gráficas. Então, se você gostou daquele livro, pode ser que você vá gostar desse também. Depois disso, eu fui ler Como Partir um Coração. Eu não vou... É da Stacey Mary Brown, tá? Essa autora eu não conhecia, mas eu tinha muita vontade de ler, tem alguns outros livros dela na minha lista. E esse livro me chamou a atenção pela sinopse um pouquinho diferente, porque eu tô sempre, às vezes, pegando as mesmas coisas pra ler, sinopses parecidas, tropes parecidas. Eu tava com vontade de ler uma coisa diferente, sabe? Eu não sou tão fã de Age Gap,
Eu leio bastante ultimamente, mas eu não sou tão fã. Só que eu senti saudade de ler um age gap invertido, né? Onde a mocinha é a mais velha e ele é o mais novo. E aqui, então, a gente tem uma protagonista que ela é casada, só que não vai ter traição, tá? Ela é casada e logo no comecinho do livro, o marido dela morre. Sim, não é spoiler porque está na premissa. Aí ela pega a sobrinha dela, porque na verdade ela tem uma irmã, essa irmã tem uma filha, só que como a irmã e o marido dela têm um problema, assim, de relacionamento bem intenso, sabe? Eles brigam muito e tal. Depois de alguns anos, ela, pra tentar superar esse luto, ela vai com a sobrinha pra morar em outra cidade, né? Ela é auxiliar de dentista, então ela arrumou um emprego em uma cidade a umas 4 horas de distância. Chegando lá, essa sobrinha vai fazer amizades, começar a escola nova e tal. De repente tem um menino que ela fica apaixonada, que é repetente de ano. Ele tem 19 anos. Um ano só mais velho que todo mundo, né? Que ele é o último ano do ensino médio. E aí ela traz esse menino pra dentro de casa e tal, e ele se interessa pela tia dela, e ela fica também atraída por ele, só que eles tentam manter a distância, na verdade ela muito mais do que ele, né, porque ele de cara já quer ela, só que aí eles acabam se envolvendo e tem toda essa questão do amor proibido, de a sobrinha dela também gostar dele, então tem a questão do luto também muito presente, porque apesar de ela se sentir atraída por ele, né, como ela nunca mais se sentiu por ninguém, depois do marido, ela ainda assim tem muito essa questão do luto e de não decepcionar a sobrinha. Eu gostei bastante, eu achei um livro diferente, sabe, de uma sinopse realmente um pouco fora do que eu tava lendo. Eu achei que ele também dosa bem o drama e o hot. Tem bastante cenas hot, tem bastante drama. E eu gostei muito, sabe? A tensão do casal, a química deles, a forma como o protagonista, ele era jovem, mas ele também já passou por muita coisa e não queria deixar de viver, sabe? Ele tava sempre ali tentando e fazendo por onde pra chegar perto dela. Eu gostei muito mesmo, vale super a pena. Se vocês ainda não conhecem a autora, não conhecem o livro, vão ler esse livro agora. Aí estamos chegando aqui nos final, né? Na verdade, tem mais alguns livros aqui pra citar. Eu fui ler a série de The Ritual, da Chantal Tessier, que é uma autora também que tá na minha lista há muito tempo, e essa série também tá há muito tempo na minha lista de leitura, e eu fui ler The Ritual. Eu fiquei muito empolgada, mas muito mesmo com a premissa e com toda a história do primeiro livro. Aqui a gente tem uma organização que se chama os Lords, que é uma fraternidade, né, nas faculdades. Na verdade, é reconhecido pelo mundo todo, mas é uma coisa meio clandestina, não é de conhecimento público, assim. Na verdade, é como se fosse uma lenda, mas existe e as pessoas são herdeiros, né? Os pais têm as próximas gerações e elas vão chegando e entrando nos lords. No caso, só os homens, porque as mulheres, elas podem ser ladies, né? Se casarem com lords, mas elas também podem ser escolhidas. Então, quando o cara entra e passa por toda a iniciação, na verdade, no primeiro ano, eles participam desse momento, né? E depois eles ficam 3 anos sem fazerem sexo e só quando chegam no último ano da faculdade, eles podem ter uma escolhida, ou várias, no caso. Eles passam todo esse tempo fazendo tarefas pros lords, né? Matando, fazendo o que os lords mandarem, eles vão fazer. E no final, então, tem a escolhida. E aqui a gente começa o primeiro livro com o Riad tendo que escolher uma garota que mandaram ele escolher, porque os lords têm dessa também. Eles podem mandar e desmandar a hora que eles querem. Eles mandam eles escolherem essa menina. Essa menina, na verdade, já é prometida pra se casar com um outro cara que também é dos lords, que já tem uma treta ali com ele. Então tem essa rivalidade masculina na história também. Só que apesar dela estar prometida em casamento pro outro cara, ela pode ser escolhida dele, não tem problema nenhum. E aí vai acontecer isso, e eles vão se envolvendo sexualmente. E a parte interessante aqui, né, na verdade, dessa história e dessa série no todo, a autora trabalha muito o BDSM, né, nos livros. Ela traz aqui uma protagonista que tem vontade de ser forçada em certos momentos, né, na hora do sexo. Então tem toda essa questão aí também no livro. Nesse primeiro livro eu gostei muito da forma como ela trabalhou. Só que aí a gente então vai pros restantes da série, né? O segundo livro foi um caos, que foi The Sinner, porque muita gente já me falava que esse livro não era o melhor da série, que nem parecia a mesma pessoa que escreveu, mas eu falei, não, vou dar uma chance e vou de cabeça aberta. Eu até que gostei da história, eu achei que a mocinha sofreu muito, mas faz sentido, assim, a história dela, é interessante a forma como a autora contou, porém, eu senti que eu já comecei a dar uma desgastada ali, porque as cenas hot também eram muito parecidas, né, de certa maneira, com as do primeiro livro, por causa que também trabalha o BDSM, também trabalha um protagonista que gosta de infligir dor e ela também gosta de sentir dor. Eu já fiquei naquela, tipo, ah, tá, me lembra um pouco o primeiro, mas a história é mais pesada e, enfim, eu já fui cansando um pouco. Aí no terceiro, eu até que falei, não, vamos tentar dar um up, né, porque falaram que o segundo era ruim, mas o terceiro a gente vai em frente, que é Sabotagem. E Sabotagem, eu sinto que eu li até que rápido, ele é um livro mais curtinho, ele, na verdade, ele não precisa ser lido ali na série, né, é de um protagonista que trabalha pra um dos outros caras da série, mas eu achei interessante ler, porque uma amiga falou, ó, lê porque você vai entender depois quem é essa pessoa
pessoa na história do outro. Então eu achei interessante já ler. E a química do casal é muito boa, porque eles têm muito essa coisa do gato e rato. Eles foram meio criados como meio irmãos, porque os pais casaram, e ela mora com ele, inclusive, e com os amigos dele numa casa da fraternidade. Eu acho que de história foi uma das histórias que eu mais gostei dos livros que eu li dessa série, mas eu também já tava um pouco cansada, porque as cenas hot, apesar de serem muito boas, muito bem escritas, eu tava sentindo um pouco mais do mesmo, sabe? Não que a autora trabalhe exatamente tudo igual às cenas hot aos outros livros. Tem uma coisa ou outra de diferente, mas tudo me lembra muito, como se as pessoas gostassem das mesmas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra Sabotagem, eu fui pra Sacrifice. Sacrifice era sobre o Tyson, que é um dos meus personagens favoritos desde o início da série, né? Desde o primeiro livro eu tô curiosa com a história do Tyson. Chegou no livro do Tyson, eu tive que abandonar a série, porque eu já não tava aguentando mais. Eu tava realmente cansada, eu tava empolgada pra ler a história dele, mas eu sinto que eu tava me frustrando com ele, porque ele estava extremamente irritante com tudo que ele estava fazendo e esse monte de segredo. Eu já tava cansada desse mistério todo do porquê que ele quis casar com a menina. E, gente, eu tava em 20 e poucos % do livro. Então, assim, eu percebi que eu tava descontando no personagem, na história deles, que eu tava sentindo em relação à escrita, sabe? A falta dessa inovação. Então, as cenas também eram pra ser legais, as cenas hot, eu já tava cansada, eu não queria ler mais, eu queria ficar pulando. E quando eu chego nesse ponto de não querer ler cena hot, eu já sinto que o livro não tá sendo pra mim, porque se o livro tá legal, eu não vou pular nada, né? Então aí eu decidi abandonar, fiquei chateada de ter abandonado. Não sei quando que eu vou pegar essa série de volta, porque realmente eu fiquei curiosa pra ler o livro do Tyson. E também o livro de Carnage, né? Que são os próximos aí que vão lançar. Pretendo um dia voltar pra essa série. Não é uma série que eu penso em abandonar definitivo, mas não por agora, porque realmente fiquei bem cansada dela. E aí, por último, o livro The Graham Effect, que é o novo lançamento da Ellie Kennedy. Pra quem leu a série Amores Improváveis sabe que essa série, assim, bombou demais. E aí que a autora decidiu fazer esse livro. Eu não sei se é uma nova série que ela vai começar. Pelo que eu vi no Scooby, é uma nova série, que é da segunda geração. E aqui a gente vai ter a Gigi, que é filha do Graham, né, do Garrett, da Hannah, do primeiro livro. E ela vai conhecer também o cara, que agora eu não anotei o nome dele aqui, gente, vocês me desculpam. Ah, é o Ryder, Luke Ryder. E eles dois jogam hóquei. Olha que legal. Então, assim, antes era só os garotos que jogavam, né? Agora a gente tem a Gigi que joga hóquei e o Graham, inclusive, fez um monte de investimentos ali na faculdade pra ter um time feminino de respeito. E também eu gostei muito da química dos dois, eu me diverti desde a primeira cena. Eu achei nostálgico. Sabe quando você tem aquela sensação de, meu Deus, era isso que eu queria? Eu tinha lido O Legado, né, da autora, que é meio que uma reunião de contos ali dos primeiros casais. Eu achei tão decepcionante, tão frustrante, que eu fiquei um pouco desanimada de ler os outros livros que a autora tinha lançado. Agora, na verdade, depois desse livro, eu fiquei um pouco mais animada em voltar a ler a autora, porque eu achei muito legal, sério. A história é muito bem escrita. Eu achei que tem momentos divertidos, as cenas hot estão muito boas. Eu sinto que a autora trabalhou bem nesse livro, sabe? Ela veio com uma história nova, diferente dos primeiros casais, mas que também chamasse atenção. E é isso, gente. Eu super recomendo pra vocês, se vocês tiverem a chance de ler esse livro. E muitos livros, né, desses que eu indiquei aqui pra vocês no vídeo. Mas me conta aqui embaixo qual desses livros você já leu, qual você ficou mais curiosa pra ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas aí de últimas leituras. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!